Sim, que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido, com os louvores apresentados, e que tudo sirva para a honra e glória do nome do Senhor. Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre o tema Um Santuário no Céu. No estudo anterior nós estudamos sobre o santuário da terra, e agora nós vamos aqui entender, assim como nós já vimos, que o santuário da terra foi feito como cópia e modelo do santuário do céu. E agora vamos ver a existência desse santuário no céu, a Bíblia comprovando a existência desse santuário no céu, para nós compreendermos o trabalho de Cristo por nós, que no santuário da terra foi como símbolo. Tudo que o serviço que eram feito ali era um tipo daquilo que Jesus haveria de fazer. Então representava, era como uma profecia para o trabalho que Jesus haveria de fazer por nós. O santuário terrestre era uma cópia ou ilustração do santuário celestial. Então, tudo que era realizado ali tinha seu simbolismo daquilo que Jesus haveria de realizar por nós. O santuário, assim como nós já lemos aqui em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que te foi mostrado por modelo do tabernáculo, conforme a tudo que Deus mostrou para Moisés, Moisés construiu. Então o santuário da terra é uma cópia daquilo do santuário celestial. Até mesmo os vasos, o candelabro e tudo que nós vamos ver aqui, existe também no santuário celestial. E os sacrifícios que eram realizados no santuário da terra simbolizava o sacrifício de Jesus. Tudo apontava para Jesus. Todo o serviço aponta para o serviço que Jesus está hoje fazendo por nós no santuário celestial. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, que nós já lemos, e também o verso 40. E me farão um santuário para que possa habitar no meio deles, segundo tudo o que te foi mostrado, o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés deveria fazer tudo como modelo daquilo que foi mostrado no monte. Na Bíblia, santuário refere-se a um local para o serviço de adoração. Então, santuário quer dizer um local para o serviço de adoração, um serviço onde o povo de Deus se reuniam para adorar a Deus. Então, isso era o santuário. Assim, se referia à casa de Deus no meio do povo. Deus seria reverenciado e adorado por seu povo ali. Deus ordenou a construção do santuário no deserto para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição objetiva das verdades espirituais e do plano da salvação. Através do santuário, o povo teria uma lição audiovisual e uma lição ali que, ao oferecer os sacrifícios, eles entenderiam o sacrifício de Jesus por nós. Todo o simbolismo, tudo aquilo que era oferecido no santuário, simbolizava o serviço que Jesus haveria de fazer por nós no santuário celestial. E dessa forma, eles entenderiam o plano da salvação provido por nós através de Cristo Jesus.
João, o profeta de Apocalipse, viu esse mesmo santuário mostrado a Moisés no céu. Então, comprovando que o santuário da terra era uma cópia, um modelo do santuário celestial. João, lá no Apocalipse, foi mostrado a ele em visão o santuário no céu. E vamos ver o que a Bíblia nos diz. Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Então aqui está comprovadamente que existe um santuário no céu. Muitos não acreditam, as religiões de hoje, a maioria não acreditam na existência do santuário no céu. Por isso também não acreditam na obediência à lei de Deus, dizendo que a lei de Deus foi abolida na cruz. O que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial, que nós já estudamos isso. Mas a lei de Deus continua em vigor. E foi vista, como está escrito aqui, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O que tinha dentro da arca da aliança no santuário da terra? As tábuas dos 10 mandamentos. E assim essa mesma arca da aliança foi visto no santuário do céu, aonde as tábuas dos mandamentos se acham ali depositada nessa arca. O que nos quer dizer? Que o julgamento do povo de Deus, como nós já estudamos, vai ser baseada nas obras da lei, através da lei. A lei é o padrão e a norma para o julgamento no santuário celestial. Foi vista então ali a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então João viu em visão o santuário no céu e a arca da aliança. Também no Apocalipse 7, verso 15, alguns textos que nos comprovam o santuário no céu. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aqueles que se assentam no trono estenderá sobre eles seu tabernáculo. Também em Apocalipse 14, verso 15 e 17 nos diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra se amadureceu. Então saiu do santuário que se encontra no céu. Mais um texto comprovando do santuário no céu. Outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Aqui só para mostrar a existência do santuário no céu, que a Bíblia comprova este santuário no céu. João viu alguns móveis no santuário celestial, assim como o altar, a arca da aliança e o altar de incenso. João viu também esses móveis, os mesmos móveis que nós vimos no santuário da terra. João viu também esses móveis no santuário do céu. Os símbolos do santuário da terra eram figuras da realidade celestial. Aquelas duas palavrinhas que nós constantemente nos nossos estudos nós falamos, é o tipo e o antitípico, o símbolo e a realidade, a sombra e a realidade. Os símbolos do santuário da terra eram figuras da realidade do santuário celestial. Vamos entender isso.
havia alguma relação do santuário da terra do Antigo Testamento com os serviços e do santuário que João viu no Apocalipse. Então, as relações com os serviços que eram realizados no santuário da terra, haviam relações com o serviço que Jesus está realizando no santuário que João viu lá no Apocalipse, o santuário celestial. Então, tudo que era realizado no santuário da terra, nós vamos revisar isso, era cópia do serviço que Jesus está realizando por nós no santuário do céu. Era um tipo daquilo que Jesus está realizando por nós. Tudo que era feito aqui na terra simbolizava o trabalho de Cristo, que hoje se realiza no santuário no céu. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, e também o verso 40, que nós já lemos. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que te foi mostrado para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis. E o verso 40 diz: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, tudo que foi feito para a construção do santuário da terra foi baseado no santuário celestial, no modelo que foi mostrado no monte, que Deus mostrou para Moisés no monte, simbolizando, então, cópia do santuário do céu. Hebreus capítulo 8, verso 5. Agora nós vamos ver os textos comprovando que tudo que era realizado lá no Antigo Testamento era um símbolo do trabalho que Jesus está realizando hoje no santuário celestial. Hebreus 8, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Tudo que era realizado no serviço do santuário da terra era figura e sombra das coisas celestiais, do trabalho que Jesus haveria de fazer por nós no santuário celestial. Vejamos como era o santuário terrestre, revisando então como era o santuário terrestre e os serviços que ali eram realizados. O que era oferecido nesse santuário? Quais eram os serviços que eram realizados no santuário da terra? O que ali era oferecido? Hebreus 9, verso 9. É isso uma parábola. Parábola quer dizer comparação, ou uma coisa que simboliza a outra. Então, o que quer dizer isso? Aqui o apóstolo Paulo, explicando aqui, ele está usando a mesma linguagem de tipo e antitípico, sombra e realidade, usando a linguagem de parábola, que é a comparação, que é a semelhança de uma coisa e de outra. O serviço que era realizado no santuário da terra simbolizava o serviço realizado no santuário do céu. Isto é uma parábola à época presente. E segundo estas, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Então, todos os serviços que eram realizados no santuário da terra, as ofertas, os sacrifícios, eles simbolizavam o sacrifício de Cristo.
Então, em si, os sacrifícios que eram realizados no santuário da terra, eles eram imperfeitos. Por quê? Eles simbolizavam o sacrifício de Cristo. Eles iam se aperfeiçoar no sacrifício de Cristo. Então, necessitava do sacrifício de Cristo para aperfeiçoar os serviços que eram feitos no santuário da terra, que era sombra da realidade. E assim eram como parábolas para aquilo que Jesus haveria de realizar por nós. Quantas partes tinha o santuário? Hebreus 9, verso 1 a 5, nos diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar, que era a parte santa do santuário. O santuário era composto de duas partes, a parte santa e a parte santíssima. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo. Então, aqui vem falando, aqui em Hebreus, dos serviços que eram realizados no santuário da terra, simbolizando os serviços realizados por Cristo no santuário do céu. Ao qual pertencia um altar de ouro, aqui falando do altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, o cajado de Arão, que florescera, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Quer dizer, o apóstolo iria falar mais para frente, por pormenores, né? Então aqui uma figura de como era o santuário da terra. Do lado de fora, no pátio, tinha o altar do holocausto. E também tinha a pia, onde havia água para os sacerdotes se lavar. Depois, havia o santuário, dentro aqui na parte santa, a mesa, como o apóstolo Paulo descreveu. A mesa com os pães da proposição. De frente da mesa estava o castiçal de 7 lâmpadas. E aqui ao fundo, na divisão entre o santo e o santíssimo, estava o altar do incenso, o incensário. E do outro lado, na parte santíssima, estava a arca, o propiciatório, ali a arca de aliança que ele descreveu, com os 2 querubins acima, e dentro da arca estava ali a vara de Arão, um jarro com o maná e as tábuas, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, o pátio. O pátio estava ali, o altar do sacrifício, conforme o desenho aqui, a imagem. O altar do sacrifício, onde Jesus é representado aqui como o nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 2. E depois nós temos a bacia com a água, em que tanto antes de realizar o sacrifício, o sacerdote se lavava. E depois que realizava o sacrifício, antes de entrar
na parte santa do santuário, levando ali o sangue, ele também se lavava. E é aqui nos apresentado como figura de Jesus, que Jesus é que nos purifica dos nossos pecados, na purificação. Está aqui escrito também em Efésios capítulo 5, verso 26. No lugar santo, nós encontramos a mesa com os pães da proposição, 12 pães. O que representa esses pães? É representado como Jesus, que é o pão nosso de cada dia, nossa necessidade de Cristo como pão, Ele como pão do céu. Jesus, o pão do céu. E é ali nos apresentado Jesus como o nosso pão que nos sacia. Depois encontramos ali o candeeiro, o candelabro de ouro, que é as lâmpadas, o candelabro com 7 lâmpadas, representando Jesus como a luz do mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. E também nós temos o altar do incenso. E aqui no Apocalipse, capítulo 8, verso 3, nós encontramos ali a descrição de que as orações dos santos, que é o significado daquela fumaça do incenso que sobe em direção ao céu, com as ofertas, que são as orações dos santos, que são elevadas e purificadas através de Cristo e elevadas até o trono de Deus. E no lugar santíssimo, nós encontramos aqui a arca e o propiciatório, aonde tem dentro dessa arca o maná, a vara de Arão e a lei de Deus. Está em Êxodo, capítulo 25, verso 21 e 22. O maná, também como representação de Jesus como pão do céu, a providência de Deus para cada um de nós. A vara de Arão que floresceu, provando que Arão e a tribo de Levi foram escolhidos por Deus para ser o representante de Deus ali no trabalho do sacerdócio. E a santa lei de Deus que se encontra dentro da Arca da Aliança, mostrando que todo o serviço que era realizado ali era baseado na lei de Deus. Tinha por suporte a lei de Deus. De acordo com a carta aos Hebreus, o único sumo sacerdote que temos no Novo Testamento é Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, tinha-se também um único sumo sacerdote. Mas tinha 24 sacerdotes que no serviço diário se revezavam, nos seus turnos para a realização dos serviços no santuário, na oferta, nos sacrifícios, na queima do incenso e assim por diante. Mas no santuário do céu existe um único sacerdote e sumo sacerdote. A parte do serviço, Jesus é toda a representação. Ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo, através do seu próprio sangue, é o sacerdote que intercede por nós. E hoje ele é o sumo sacerdote que se encontra na parte santíssima do santuário celestial, fazendo a expiação, que começou lá em 1844, a expiação pelos justos mortos. E breve vai começar a expiação e o julgamento pelos justos vivos. Hoje, para nós que estamos vivos, que ainda não começou o julgamento,
hoje ainda temos Jesus lá como nosso advogado. O apóstolo diz: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Hoje Jesus ainda é nosso advogado, mas breve ele será nosso juiz. Ele vai investigar, vai fazer expiação. Não mais vai ser o nosso advogado, mas vai ser, ele vai fazer expiação, juiz. Então, quando ele passar a julgar os casos, não mais ele vai advogar, mas julgar. E temos Jesus como nosso único sumo sacerdote no santuário do Novo Testamento. Foi ele quem entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em 1844. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, oferecendo o seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Ele é o único. Então, tudo que era apresentado no santuário da terra, todo o simbolismo ali apresentado, tudo apontava para Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o fim da lei, a finalidade da lei cerimonial, tudo apontava para ele. Então tudo se afunilava para o que Jesus haveria de fazer. Por isso, o texto lá de Colossenses diz que na sua carne desfez a inimizade, a lei dos sacrifícios. Então tudo apontava para Jesus. E ao ser oferecido na cruz do Calvário, ali cessou a lei dos sacrifícios. A lei cerimonial foi cravada ali na cruz do Calvário. Tudo tipificava para Cristo. As ofertas, as festas cerimoniais, as 7 festas, 7 festividades, os sábados cerimoniais, tudo apontava para Jesus. Tanto ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é tudo. Tudo que era ali realizado simbolizava o trabalho de Jesus por nós. Tudo estava ali afunilando para o trabalho de Jesus. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, nos diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Por isso nós temos a certeza de Jesus como nosso advogado, que está hoje intercedendo por nós no santuário celestial. Hoje ainda temos Jesus como nosso advogado. Devemos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta, porque amanhã pode ser muito tarde. Quando ele passar a julgar os nossos casos, quando passar ao caso dos vivos, a porta da graça se fecha. Hoje a oportunidade ainda é estendida. Hoje, como nós lemos aqui em Hebreus 7, 25, Jesus pode também perfeitamente salvar plenamente todos aqueles que a ele se achegam. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, para que possamos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta, porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje está no santuário, no santíssimo do santuário celestial. Por nós vivos, ele ainda está intercedendo, enquanto está sendo feito o julgamento dos mortos. Mas breve vai passar o juízo aos nossos casos. Que possamos aproveitar esse pouco tempo de graça que nos resta, de buscar a salvação enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.